Vamos começar uma roda de conversa com dois convidados. Hoje conosco aqui o Adalto Júnior, ele que é diretor comercial das marcas DMG, que já vamos saber quais são. E também aqui, muito obrigado pela presença, Flávia Carro, ela que é a coordenadora do grupo GFs, que é dos distribuidores de food service. Também nós já vamos saber exatamente a funcionalidade. O certo é que, aparentemente, nós estávamos conversando aqui nos bastidores antes, né? O food service, assim como outros setores da economia, também tem uma série de expectativas, né? Hoje não é só os CPFs que sofrem de ansiedade, os CNPJs também têm uma ansiedade muito grande e cada vez mais não é com o ano seguinte, é com o mês seguinte. Mas tem que se focar em quê? Qual a nossa parte? Nós não somos banco, não somos governo, a nossa parte é melhorar aquilo que é da nossa competência, eficiência, consistência, operacionalidade. E me parece que chega um momento em que o desafio é um desafio conjunto, é do restaurante, é da hamburgueria, é da padaria, é do refeitório de refeições coletivas, qualquer restaurante que seja, mas também é do fornecedor, porque para fluir e gerar resultados é bom para todos juntos. Adalto, muito obrigado por estar conosco. O que é hoje o grupo DMG? Sérgio, primeiro obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, ainda mais com a Flávia aqui, conhecida nossa de muito tempo. Bom, o grupo DMG é o dono das marcas Ekman e Bocaneira. A Ekman é uma marca já de 54 anos de mercado. 90% do nosso negócio com Ekman é food service, então a gente está nesse mercado de food service há muito tempo. Eu, dentro da empresa, já há quase 40 anos, então vivo esse dia a dia do food praticamente aí mais tempo do que muita gente que está nesse mercado. E a Bocaneira veio depois, uma marca de 3 anos, que veio para trazer uma experiência diferente para o cliente. É um momento de experimentar produtos diferentes, produtos com sabores especiais, que também navega ali entre o food, que a gente atende bem a hamburgueria, e o varejo. A gente está indo devagarzinho com essa marca para o varejo. Na Ekman a gente foca muito mais o food, com produtos padronizados, pensados para o transformador. Já na Ekman a gente tem uma parceria muito grande com as pizzarias. A gente aqui em São Paulo tem um share muito alto no canal voltado para a pizzaria com os molhos, e estamos aqui para colaborar aí com esse bate-papo. Maravilha, muito bem-vindo. E Flávia, GFs, o que faz o GFs? É composto por quem? Primeiro, obrigada por receber a gente aqui, né? É um prazer estar com você, Sérgio. GFs é um grupo de distribuidores especializados em food service. Nós acabamos, não dá nem para chamar de associação, né? Porque a gente não tem a parte política, mas é um grande grupo de troca. Hoje nós somos 14 distribuidores pelo Brasil e a gente faz muito uma troca de conhecimentos, de experiência, muito focado na melhoria. São distribuidores bem relevantes no setor de food service, cada um em sua área, eles não são concorrentes. Certo. E acaba sendo importante porque a gente consegue uma troca, né, uma fluência, uma troca de informações mais fluente, sem o receio de estar entregando o ouro para o concorrente e tal. Então, é uma troca muito interessante. Eu coordeno esse grupo, né? Ele foi criado pelo meu pai, o Enzo Dona, e a gente acabou herdando isso, né? Então hoje eu toco ele com a minha irmã, Daniela. E a ideia é sempre ter uma troca porque eu falo, né? O poder ele é muito solitário, né? Então quem tem uma distribuidora, é muito gostoso você trocar com gente que está vivendo a mesma coisa que você. E também fazer a conexão com as indústrias, é um dos nossos papéis também, e com o operador. Então, né, o distribuidor é uma ponte, né, entre fornecedor e operador. Porque me parece que quando a gente fala de Brasil, né, e esse segmento food service, serviço de alimentação, talvez seja hoje em dia o maior empreendedorismo do Brasil, que vai do alto da pirâmide, do grande investimento, ao baixo da pirâmide, a senhora da marmita, a carrocinha do cachorro quente, todos têm o seu valor e são importantes. Sim. Porém, estão assim distribuídos pelo país, uma geografia muito grande, em alguns lugares difícil acesso, difícil chegar, e que me parece que se cada um fosse montar essa estrutura seria caríssimo e estaria correndo um pouco atrás de si mesmo, né? Então, na tua visão, Adal, também o distribuidor, ele preenche muito o mercado, ele chega a locais que a própria indústria muitas vezes não chega, né?
e conhece mais de perto o cliente. Se complementam, eu acredito, a indústria e o distribuidor, não te parece? Sem dúvida, eu acho que hoje o food service é um grande ecossistema. Ele depende do operador em si, do distribuidor, que vai levar o produto da indústria. E o papel da indústria hoje é entender o que é essa necessidade do operador. Na hora que a gente vai desenvolver o produto, eu não posso pegar só o meu pessoal lá de laboratório, de P&D, e falar, não, putz, eu achei que aqui era... Não, a gente tem que estar próximo do operador para poder ver quais são as necessidades que ele tem e levar soluções. Eu acho que isso passa também pela indústria, porque eu não tenho braço para poder entender todo tipo de operador. E eu preciso do distribuidor, da equipe de vendas dele, tem muitos distribuidores que têm geradores de demanda, que trazem a informação, e a indústria tem que estar próxima do distribuidor e, via distribuidor, chegar no operador. Porque me parece também, eu queria um depoimento da Flávia, porque o distribuidor ele atua muito regionalmente, né, conhece como ninguém as rotas, os clientes. Claro. Se algo vem mudando, já que nós temos aqui eficiência, né, e essa cadeia, esse ecossistema que você falou faz parte de buscar eficiência, indústria, distribuidora, na temporalidade do estoque, ou seja, reposição de estoque. Hoje em dia é o mesmo que era antes, uma hamburgueria ela compra o que ela precisa para o mês inteiro, ela passou a comprar para 15 dias, mudou esse tempo de estoque, ele usa o estoque do distribuidor como estoque dele, o distribuidor usa o estoque da indústria como estoque dele. Como é que está acontecendo isso? Eu acho que a gente tem 2 pontos. Hoje a frequência normal do food é a compra uma vez por semana. Talvez em operadores menores, porque ele não tem lugar para guardar o estoque, primeira coisa. E segundo também, né, o dinheiro, né, às vezes ele não tem caixa. Entra aos poucos. Exato, entra aos poucos e ele vai fazendo uma previsão. E eu acho também que dependendo do distribuidor, com a eficiência logística que se adquiriu, né, nos últimos anos, que até com essas coisas, né, você pede pela internet, já recebe no outro dia, o que está acontecendo? Eu acho que a tendência é que as pessoas comprem mais fracionado, às vezes com maior frequência durante a semana, então menos estoque, menos dinheiro que ele vai, né, dar naquele momento, enfim. Isso é uma tendência que está acontecendo. Só te dar um exemplo, um outro setor que eu conheço razoavelmente, a área de saúde, setor hospitalar que já comprou com 15, 20 dias, hoje compra para 2, 3 dias. O estoque de medicamentos e de materiais e insumos hospitalares. Então, o distribuidor dessa área ele é altamente importante como parceiro assim contínuo. Eu vou pular um pouquinho os temas para a gente fazer uma atratividade. Por exemplo, vocês criaram a marca Bocaneira, né? Hoje, você acredita que o fornecedor, o fabricante, a indústria, ela também tem que acompanhar um pouco a mudança contemporânea do estilo de vida, da demanda, porque o setor do comércio também vai mudando, o apelo que ele tem para o consumidor muda, aí às vezes o produto tem que ter uma roupa diferente, da mesma maneira que a pessoa, para sair na rua, comprar na padaria é uma coisa, mas para sair na festa é outra? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que esse é um desafio muito grande da indústria, é entender o movimento do mercado. Como eu falei, a ECMA está há muito tempo no mercado, trazendo padronização para o operador, trazendo uma economia. Por exemplo, hoje a gente percebe, no nosso caso, que trabalha muito forte com molho de tomate, a dificuldade que, por exemplo, o dono da pizzaria tem para fazer o próprio molho. O tomate tem uma flutuação de preço muito grande e de qualidade. Quando você vai na feira, uma hora está maduro, outra hora está verde, e a gente consegue levar uma padronização que gera para o operador um ganho de mão de obra, porque ele não precisa estar lá trabalhando esse produto dentro da cozinha, ele pode ficar mais eficiente, mas a gente tem que estar olhando o outro lado. E você falou das inovações. Eu acho que a inovação ela tem que vir do mercado para a gente, não é a gente falar, não, putz, criei um negócio aqui, a gente tem que entender o que tem. Sim. E a gente queria trazer um produto jovem, diferente, que hoje com as redes sociais é tudo muito rápido, então a gente pode viralizar com é uma marca muito jovial, né? A Bocaneira, com o perfil de sabores, a gente fez um trabalho de marketing sensacional, que tem lá, cada sabor tem um pirata, sim, cada pirata tem a sua história, o seu nome. Então é um trabalho muito bacana, que a gente viu que o mercado estava pedindo algo diferente. Sim. E a gente foi buscar e desenvolveu uma coisa muito bacana. Sem dúvida, não. Eu acho que as pessoas
competição de atenção é muito grande e as pessoas querem dar atenção para o novo. Claro. O que eu não sei? Agora, qual o desafio aí que você acredita nos distribuidores, Flávia, né? Porque então você tem que ter, por exemplo, nesse segmento, você tem que ter um molho de tomate, um ketchup que é para uma hamburgueria que vai vender por R$10 o hambúrguer, e para uma hamburgueria que às vezes é na mesma cidade que vai vender esse hambúrguer por 45, 50 reais, que é um outro molho de tomate. Tem que ter um estoque bem diversificado, tem que trabalhar com muita gente, isso talvez pese um pouco no distribuidor, essa oferta diversificada. Eu acho que o grande desafio do distribuidor hoje é ele fazer ter um portfólio grande o suficiente, né, para você ser a grande opção, né, de abastecimento para aquele operador, mas também tomar cuidado para não encher o portfólio de muitos SKUs, que a gente chama, né, de número de produto, porque ele também tem um giro de caixa ali, né? Às vezes o produto está parado, é dinheiro dele que está parado. Sim. Então, realmente está muito alinhado com a indústria. A indústria faz muito eu falo, né? Tem esse ping-pong, né? De troca aqui que é tendência, aqui que não é, para saber quais são as opções que vão atender amplamente, mas sem ter o excesso. Então, tem que ter a novidade, tem que ter o produto que ele conhece. Então, o distribuidor tem que ficar muito atento de ter opções, mas não extrapolar o estoque, porque daí também ele tem que ser eficiente, né, e um custo bom também. Tá certo. Adalto, hoje também a gente vê as pessoas querendo saber um pouquinho de onde veio o produto, de onde veio o insumo. Não é todo mundo, mas tem uma parte que quer saber. E se essa parte não sabe, às vezes dissemina. Né? Hoje existe essa preocupação, assim, porque vamos chamar a produção agro de tomate brasileira, ela é grande, né? Mas assim, vocês têm um casamento com esses fornecedores para que vocês consigam manter a consistência, porque algumas outras marcas a gente vê que elas são vulneráveis no mercado, às vezes um dos motivos é a inconsistência, né? Claro. Não, isso é fundamental. Eu acho que é um trabalho que a indústria precisa fazer. Como que a gente faz? Lá no final do ano a gente já faz o planejamento do que vai ser o nosso plantio de tomate para a safra seguinte. A gente compra a muda, a gente compra a semente. Vocês fazem o plantio ou fazem integrados? A gente faz junto com o produtor. Eu acho que cada um tem que sabe fazer uma parte da. Sem dúvida. A gente faz todo o fomento, a gente consegue fornecer para o produtor todo o insumo que ele precisa e os nossos agrônomos acompanham todo o processo. Olha que legal. Então a gente faz todo esse acompanhamento. Então, por exemplo, agora, mais ou menos na época de dezembro, a gente compra a semente, manda para o viveiro, na hora que a planta já está num determinado tamanho, vai para o produtor. Nesse meio tempo a gente já, junto com ele, prepara toda a terra para na hora que a muda estiver pronta, ele poder plantar. E aí a gente acompanha todo esse processo de crescimento da fruta. No momento correto, a gente leva os equipamentos para fazer a colheita e aí o produto chega todo na fábrica, dentro do padrão, todo acompanhado. E o que acontece? A gente precisa fazer esse trabalho porque eu preciso garantir o padrão. Não adianta eu comprar o tomate durante o ano, que como eu falei, uma hora está de um jeito, outra hora está do outro, e a gente precisa realmente ter uma padronização. Então a gente faz todo o acompanhamento do plantio do tomate, que é a nossa matéria-prima principal, e o tomate chega da fábrica, a gente faz todo o processamento, concentra, guarda isso para poder passar todo o período de safra trabalhando com uma matéria-prima de qualidade. Isso com o tomate, aí a gente traz, por exemplo, no caso da mostarda, a gente importa o grão, faz todo o processamento interno, então tem todo um acompanhamento que a indústria precisa fazer. E uma coisa que é importante, que eu acho que dessa proximidade com o distribuidor, é a gente está fazendo o treinamento da equipe de vendas do distribuidor, que é uma coisa que a gente faz muito bem, e normalmente quem faz é a nossa engenheira de alimentos mesmo que faz. Certo. Então, para explicar o que é o produto, como é que ele é feito, como é que é produzido, qual é a diferença de um produto para o outro. Então isso é bom a gente fazer esse processo e a gente contar isso pro distribuidor para ele poder levar isso para frente e realmente mostrar que o produto tem qualidade. Sim, tem uma parceria de longo prazo, né? Não, imagina uma empresa que está todo esse tempo, você vê que tem uma total rastreabilidade do produto, sim, né? Ninguém está 50 anos e faz coisa que não tem qualidade, né? Já passamos algumas coisinhas aí pela... Muita gente, às vezes, em função de querer expandir vendas,
e na ausência do insumo correto acaba usando outro insumo. Eu conheço alguns exemplos que não se deram muito bem no mercado, na área de vinhos, por exemplo, etc. Mas, Flávia, eu gostei de uma parte das tuas anotações que nós estávamos vendo aqui antes dos bastidores, que são os custos invisíveis. Hoje, né? O que poderia falar sobre esse assunto do ponto de vista das operações? Isso é uma coisa que a gente levanta, porque é o seguinte, né? Hoje, qual que é a tendência do operador? O operador, ele é um cara que ele compra de todos os cantos. Então, ele vai comprar, ele vai fazer 20 cotações para carne, 32 para não sei o quê, vai comprar descartável de um, bebida de outro, né? Só que, e aí ele fala, puxa, eu economizei, sei lá, R$2 no quilo disso, R$3 no quilo daquilo. Só que assim, tem uma conta, né, que é o tal do custo invisível, que ele não faz. O tempo que você gasta, esses 1000 fornecedores, tipo, faz você perder tempo, você talvez não garante a qualidade, a rastreabilidade do produto, a qualidade de entrega, a rapidez, a confiança. Então, assim, acaba que, assim, quando o operador, às vezes, né, que ele se perde até nessas 1002, né, compras e cotações, ele não vê que, às vezes, centralizar, fazer um trabalho de parceria com o distribuidor, ele está tirando um monte de custo invisível, né? Sim. Que são aquela coisa de... Porque o quê? Previsibilidade, se você tem um distribuidor que é parceiro teu, você tem previsibilidade, você tem confiança, e isso é economia, né? Até a cozinha, ela não aceita, né, o imprevisto. Você paga o preço por isso. Então, acho que é muito nesse sentido. Não, sim, além do que, eu acredito que tanto a indústria como o distribuidor, eles são hoje também uma curadoria informativa. Sem dúvida. Aquilo que antes você vinha buscar numa feira uma vez por ano, você tem todo dia alguma informação, um conteúdo, uma outra abordagem, um outro uso, uma outra orientação, e você tem que ter uma escala de confiança, um caminho de confiança para onde vem essa informação. Exato. Que te chega para você vai aplicar ou não, ou pelo menos você está sabendo para aplicar mais tarde, se for o caso. Dentro desse ponto de vista, eu imagino que a indústria, né, ela também seja uma fonte de dados do ponto de vista de setores de negócio, como distribuidores também. Aí eu te faço essa pergunta, Adalto, já que vocês têm, por exemplo, como vocês estão, uma excelente parceria e penetração na área de pizzarias, né? Ou na área de hamburguerias também. Como você esse ano está sentindo esse mercado? Porque é um mercado que a gente sempre teve aquele famoso índice de barrigada, de fechamento, né? De pequenas empresas, né? Você acha que prossegue ou teve um ganho de estabilidade? Vocês sentem dos parceiros, aqueles novos CNPJs permanecem ou não tanto? O que a gente sente? Eu acho que a gente foi feliz na escolha desses dois canais, porque dentro do food service eu acho que a pizza e o hambúrguer, eles ainda têm uma atratividade muito grande, porque eles não são produtos extremamente caros. A pizza compartilhada na família e tal ainda é uma opção barata. E o hambúrguer também não é nada fora do comum. Então, dentro do delivery, eles brigam ali entre primeiro e segundo lugar o tempo todo entre a pizza e o hambúrguer. E são produtos que agradam, eu acho que a maior parte da população, e que, como todos os outros, precisam ser bem trabalhados. O cardápio tem que ser bem trabalhado. Por exemplo, hoje o cardápio importante é que ele atraia o consumidor, mas proteja a operação de alguma forma. Ele tem que usar um cardápio de forma inteligente para reduzir estoque, para simplificar a operação. Então, tudo isso eu acho que o hambúrguer e a pizza eles conseguem trabalhar bem nesse sistema de uma cozinha mais simplificada, opções interessantes e com um custo-benefício adequado para o bolso hoje do brasileiro. Então, dentro desse mercado nosso todo de food service, a pizza e o hambúrguer, eu acho que eles ainda estão num patamar que estão sofrendo um pouco menos. Não que todo mundo está aí sentindo um pouco dessa dificuldade de renda do brasileiro de uma forma normal, mas eu acho que esses dois canais ainda têm um certo fôlego. E nesse sentido, da busca da inteligência do cardápio, Flávia, da eficiência,
do uso do estoque, conseguir, às vezes, usar um produto, um insumo muito bom, mas que é mais barato, né? E incluí-lo, né? Mantendo a mesma satisfação, até que ponto está ocorrendo, através dos distribuidores, essa parceria com a indústria para fazer dessa relação uma inteligência que chegue até o pequeno cliente. Quer dizer, que estimule, porque a indústria não vai conseguir naquela pequena hamburgueria da cidade, mas ela pode, talvez no centro distribuidor, ela pode, de alguma maneira, fazer umas experimentações, mostrar opções, responder perguntas, né? Estimular algo que eu acho que hoje em dia cada vez é mais importante, que é a imaginação no comércio, né? A imaginação do cardápio, na operação, essa parceria indústria e distribuidor ocorre bem hoje em dia, ela pode ser intensificada, qual a tua visão? Eu acho que ela está melhorando ao longo dos anos. Eu acho que o Dalton vai concordar, tem muito ainda a melhorar, né? Eu falo, o distribuidor, ele deixou de ser um atravessador de produtos, que era um papel muito antigo, né? Sim. E ele teve que se reinventar e ser um consultor de vendas, um consultor de inteligência. Para reter o cliente. Para o operador, porque hoje, se o cara quiser comprar, ele vai na internet, ele vai no mercado, ele vai no atacado. Então, como é que o distribuidor ele vai fidelizar esse cliente? É sendo um consultor, né? Não é só vendendo o produto, Sim. é a melhor forma. O cara está precisando simplificar o cardápio, ele vai mostrar as opções, como ele pode fazer um produto de qualidade, com, né, um custo melhor, apresentar as... Então, eu acho que esse caminho tem ainda muita coisa a melhorar, Sim, né? sem dúvida. Mas eu acho que já é um caminho que está sendo feito. Eu acho que o papel da indústria é capacitar o vendedor do distribuidor. Acho que o principal trabalho nosso é esse. É a gente, em parceria com o distribuidor, não vou falar ensinar, mas ajudá-lo a vender e conhecendo melhor os produtos. É o ganha-ganha, né? Porque muitas vezes, né, o operador também está ali com a barriga atrás do balcão, às vezes uma empresa familiar, ele tem pouco tempo para se informar, chega exausto em casa e muitas vezes, sendo familiar, também não quer ter o assunto trabalho em casa e muitas vezes o negócio, ao longo do tempo, ele vai envelhecendo. Em todos os sentidos, tanto como ambiente, como cardápio, como operacionalidade. Só mesmo com a parceria com alguém de fora que poderia eventualmente... Traz o refresh, né, a novidade, Exato. Isso, trazer ele para o mundo. Nós tivemos pré-pandemia, era uma situação no mercado, forno combinado. Você entrava em várias operações, tinha forno combinado que não era usado. Equipamentos adquiridos que não eram usados. Simplesmente porque as pessoas supostamente não tinham tempo para aprender, ou achavam complicado aprender, então continuavam fazendo da mesma maneira. Com a questão da pandemia, melhorou todo mundo virou mais digitalmente amigável, Sim, né? Exato. E as pessoas tiveram que ser mais eficientes e tal, aí todo mundo aprendeu o forno combinado e hoje em dia é muito usado. Então me parece, por isso que eu coloquei essa questão, que hoje em dia essa inteligência pode ser estimulada entre distribuidor e indústria para chegar lá no operador final, ela tem às vezes uma grande valia, né? Ela pode despertar. E hoje não é nenhuma aula, às vezes é um insightzinho que desperta a pessoa e aí ela vai atrás, né? Você sabe que eu acho que o nosso grande problema hoje, não sei se você vai concordar comigo, Dalton, eu acho que hoje a gente tem um excesso de informação. Sim. Só que é um excesso de informação que não é utilizado. Talvez o nosso papel é direcionar e trazer isso para filtrar, a curadoria. Fazer uma curadoria e uma coisa que seja realmente viável. Porque é muita informação, muita ideia. Às vezes o cara olha tudo aquilo e fala assim, eu não consigo, né? Sim, sim. Então acho que é muito nosso papel fazer essa filtragem e curadoria da informação. Tá certo. Nós vamos para a nossa finalização. Primeiro o Adalto. Adalto, o que você pode dizer então para o operador que está do outro lado aqui da telinha, nos assistindo pelo celular, pelo dispositivo que ele estiver? O que você pode dizer que do ponto de vista da DMG, né? A DMG pode fazer mais, ou que ele deveria saber mais sobre a DMG para poder ser mais eficiente? Bom, o que eu posso falar? Eu acho que a DMG, a marca Ekman Bocaneira, como eu já falei no começo, é uma marca, a Ekman, de 54 anos, a gente tem uma experiência grande, mas a gente está aí para aprender. Sim. E para poder ajudar. Como eu falei, é um ecossistema que depende das três partes. É o operador, é o distribuidor e a indústria. A gente, como indústria, o que a gente pode fazer? Tá
capacitando o nosso distribuidor para que ele leve mais informações. Eu acho que uma coisa que falta muito no nosso país é a educação. Sim. E a gente precisa estar ensinando as pessoas muitas vezes coisas mais simples, como fazer um custo, boas práticas. Isso tudo a gente tem muita condição de fazer junto com o distribuidor e levar mais conhecimento para o operador. Isso a gente está preparado para fazer, a gente consegue ajudar nesse sentido, mas a gente precisa estar junto. A gente sozinho não vai fazer, o distribuidor sozinho também vai ter dificuldade. Acho que é uma coisa que isso tem que mudar a cabeça, não só da indústria, mas é uma coisa que a educação é uma coisa que está mais ampla, que precisa ter realmente conhecimento para mudar a forma de fazer as coisas. Nadamos no mesmo mar, ou então a água da piscina tem que estar mais cheia para todo mundo nadar melhor, né? Exatamente. E Flávia, do ponto de vista de distribuidores, o que você poderia dizer hoje que expectativa que a gente dê um passo a mais para poder tornar mais eficientes as operações e que os distribuidores possam contribuir? Podem contribuir, que muitas vezes o operador não sabe. Eu acho que o distribuidor, eu acho que exatamente por ele estar no meio, ele é a ponte entre esses dois canais, entre a indústria e o operador. Eu acho que principalmente em anos mais desafiadores, ele teve que aprender a ser mais flexível, a mudar também. Eu acho que é um conceito muito bacana dessa nova geração, que é trabalhar muito no ganha-ganha. Antigamente as pessoas falavam assim, para eu ter vantagem no negócio, eu preciso espremer e aí eu vou ter vantagem. E eu acho que hoje as cabeças estão mudando muito, que é fomentar uma coisa em onde ele vai ganhar, eu vou ganhar, o operador vai ganhar e todos nós ganhamos. Eu acho que essa é uma mentalidade dessa geração nova. Eu acho que hoje já tem esse exercício cada vez mais e eu acho que é como as coisas vão funcionar. Eu acredito muito nisso. Eu também acredito que o mercado como um todo vira uma espécie de marketplace de conhecimento, onde cada um entra com uma parte e tem que fluir bem e juntos somos mais fortes, né? Somos mais fortes e flui o diálogo, flui principalmente a aproximação, sem dúvida, mais constante, que disso vai enriquecer o processo com certeza. Muito obrigado aqui a participação do Adalto Júnior, ele que é diretor comercial da DMG, da marcas ECMA e Bocaneira. Obrigado, Flávia Carlos, também, coordenadora do grupo GF, distribuidores de food service do Brasil. Obrigada a você. Obrigado.